Nós continuamos repercutindo sobre a instalação da CPI da Covid-19. Para isso, nós conversamos nesse momento ao vivo com o nosso comentarista Diogo Schelp. Oi, Diogo, boa tarde para você. E qual que é a sua avaliação sobre tanto a postura, do presidente Jair Bolsonaro quanto também a do senador Jorge Cajuru? Boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde a todos. Pois é, essa revelação dessas conversas entre o Cajuru e o Bolsonaro deram muita discussão aí esses últimos dias, né? E no Congresso houve a suspeita de alguns parlamentares de que havia uma armação dos dois sobre a divulgação desses diálogos, já que o presidente, a princípio, nem reclamou tanto assim das mensagens. Ele disse que se Cajuru quisesse divulgar o resto, poderia divulgar. Cajuru acabou fazendo isso, inclusive com uma declaração do presidente nessas conversas, dizendo que gostaria de bater, de dar porrada no senador Randolfo Rodrigues, que foi o autor desse pedido de abertura de CPI, que apresentou esse requerimento. Agora, o presidente também fez ali algumas pressões nessa conversa com o Cajuru e também em comentários posteriores, de que deveria ser aberto impeachment, dos ministros do STF. Ocorre que, e inclusive dizendo que a Barroso poderia obrigar o Senado a abrir uma CPI, a iniciar uma CPI, então deveria fazer o mesmo em relação a um pedido de impeachment dos ministros do STF, ou de algum ministro específico, mais especificamente do Alexandre de Moraes. Acontece que é prerrogativa do presidente do Senado abrir ou não processo de impeachment de um ministro do STF, assim como é prerrogativa do presidente da Câmara abrir impeachment contra o presidente da República. E o STF não pode obrigar esses líderes, esses presidentes das casas, a fazer isso. É diferente da situação de abertura de uma CPI, em que a Constituição diz claramente que com um terço das assinaturas é suficiente e necessário para abrir para começar uma CPI, que é exatamente um instrumento da minoria dessas casas, Então, se o presidente do Senado ou da Câmara não fazem isso, mesmo tendo um terço das assinaturas, o STF pode determinar que isso seja aberto, como, aliás, já aconteceu no passado, Em outras 3 ocasiões, todas elas no governo Lula, na verdade no governo do PT, em governos do PT, o STF determinou a abertura de CPIs provocado pela oposição. Então essa é a situação atual. A gente tem a partir de amanhã, aí, provavelmente, uma abertura da CPI, e essa pressão para que essas investigações sejam estendidas também às ações de estados e municípios. O que é algo que já iria acontecer naturalmente, viu, Nicole? Porque ao começar a investigar as ações do governo federal, as investigações sobre a origem, o que os recursos, o que foi feito com os recursos federais, acabariam chegando também nas ações de estados e municípios. Mas o que o presidente quer é que isso já desde o princípio seja o objetivo da CPI, e com isso ele pode diluir bastante o foco de investigação dessa CPI. Mas você avalia, Diogo, que pode ser, como a gente viu até mesmo agora na fala do Jonas Donizete, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que poderia ser uma cortina de fumaça para tentar investigar, tanto estados e municípios? E também te pergunto em relação aos próprios deputados e senadores, afinal de contas, eles também têm as suas bases, ali nos seus municípios, nos seus estados, também há ali um interesse, ainda mais que a gente está falando de 2021, um ano pré-eleitoral. Você acha que tudo isso pode mexer também com essas ações que podem ser tomadas dentro da CPI da Covid? Sim, com certeza. Ao falar, ao defender que se estenda o escopo da investigação da CPI, o presidente Jair Bolsonaro tenta diluir. Foi usada a expressão cortina de fumaça, mas eu prefiro dizer que é uma diluição das atenções da investigação. Eu acredito que eventualmente chegaria em estados e municípios, mas ao querer que isso já seja o tema de investigação desde o princípio da investigação, obviamente que o presidente Jair Bolsonaro tenta tirar um pouco o holofote de cima do governo federal. Então, para que não seja uma coisa só em cima dele, em cima da atuação do Pazuello, ou, enfim, de outras atitudes do governo. E evidentemente que ele também exerce dessa forma, essa pressão, acaba na expectativa dele, acaba tendo esse impacto, de que os senadores acabem não querendo tanto, ou não se empenhando tanto nessa CPI, justamente para não afetar ali suas alianças
regionais, as alianças estaduais e em nível municipal. Perfeito, Diogo Schelp, nosso comentarista, seguiremos analisando então, ou melhor, acompanhando, né, toda essa situação, e você traz a sua análise aí ao longo da nossa programação. Obrigada e uma boa semana para você. Boa tarde.